Você pode cantar mais uma vez esse refrão? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, humilhado e cheio de amor. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito Santo nesse lugar. Eu sei, Deus, que Tu estás entre nós. Tu és o Emanuel. A Tua palavra nos garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali Tu estarias. Nós queremos, Pai, de fato ouvir a Tua voz. Queremos ser ministrados. Portanto, prepara o nosso coração. Que os nossos ouvidos, olhos, que a nossa alma estejam cativas à Tua presença, Senhor. Jesus, que hoje nos encontremos como um terreno fértil, onde a semente poderosa da Tua palavra possa frutificar a 30, a 60, a 100 por um. É isso que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde, família Rio. Que bom estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar um pouco da palavra do Senhor, do Evangelho, aquilo que Ele tem colocado em nosso coração. Essa foi uma semana bem difícil, ainda um tanto sofrida pelo desastre de Brumadinho, acompanhar o resgate de aqueles corpos, a tristeza, a dor daquelas pessoas, faz também doer o nosso coração. Eu não sei se você sente o que eu sinto, mas eu inúmeras vezes penso: por que a gente sofre tanto? Aliás, se tem uma coisa que a gente faz no meio da dor, é questionar. Eu fico imaginando, por exemplo, aquela mulher de Naim, que recebe a notícia que o seu filho havia falecido. Era o seu único filho, ela já era viúva. Naquela época as pessoas dependiam, especialmente as mulheres, dependiam dos seus maridos, dos seus filhos. Quando ela recebe aquela notícia, ela fica impactada. Aquilo é uma tragédia. E diante daquela cena, imagino eu que ela faz pelo menos 3 perguntas. O som aqui está muito alto, se vocês puderem baixar o retorno, eu agradeceria. Eu acho que ela faz pelo menos 3 perguntas. A primeira pergunta que ela faz é: por que isso? Porque no meio da dor, nós fazemos questionamentos. E o primeiro questionamento que a gente costuma fazer é: por que isso? Depois ela faz uma segunda pergunta, imagino eu: por que comigo? E depois, quem sabe uma terceira pergunta aparece no coração dela: por que agora? Então aquela aldeia, compadecida da dor daquela mãe, que agora estava caminhando para sepultar o seu filho, vai silenciosamente no cortejo, até que uma multidão encontra outra multidão. Jesus, que vem acompanhado de uma multidão que celebra os milagres, que celebra as palavras de Cristo, faz o cenário mudar. Ali já não era mais um sepultamento, era uma celebração. Porque Jesus transforma o pranto em festa. Mas enquanto há pranto, há questionamento. E eu não sei se você já se fez inúmeras perguntas e já fez muitas perguntas para Deus enquanto você sofria. Eu já passei algumas situações na minha vida onde eu questionava Deus. O texto que nós vamos estudar hoje, e aliás eu gostaria de convidá-los à leitura de Abacuque, capítulo 1. O texto que nós vamos ler agora é um profeta que
não apenas está dizendo o que Deus quer comunicar ao povo, mas ele está comunicando o povo a Deus. Ele está dizendo assim: Deus, por quê? Até quando? Ele olha um cenário terrível e começa o seu livro dizendo assim, verso 1, advertência revelada ao profeta Abacuque, verso 2 diz: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei violência sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Então, depois dessa oração e interrogações, Deus responde. E olha só a resposta de Deus para Abacuque. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como aves de rapina que mergulham para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra, e por elas as conquistam. Depois passam com o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa, e que têm por Deus a sua própria força. Então Abacuque, diante dessa resposta, diz: Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designastes essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinastes que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que tolera os perversos? Porque ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles. Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações. Quando a gente lê esse texto, a gente fica um tanto incomodado. Esse é um cenário de sofrimento. Aliás, é necessário que você entenda que Abacuque foi contemporâneo de Jeremias. Aquele que nós chamamos de um profeta chorão, não, ele não era sensível. A situação é que era terrível. Jeremias chorava porque o povo vivia dias de grande lamento. E Abacuque também está diante desse cenário. Ele começa a dizer: Deus, eu preciso de paz, eu preciso de justiça nesse lugar. E então Deus diz: olha, eu estou levantando os babilônios, os caldeus, governado por Nabucodonosor. Naquela época, a maior potência mundial. E eles estavam marchando para cercar o povo de Judá. Internamente os problemas já eram enormes. A economia estava falida. As pessoas estavam vivendo uma terrível escassez. E o cenário que nós conhecemos no final do texto, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, aquele era exatamente o cenário que eles viviam, cenário de profunda escassez, e agora os babilônios estavam vindo para cercar o povo de Judá.
Abacuque é conhecido como o profeta filosófico, porque a sua profecia expressa a sua preocupação a respeito do mal, a respeito do sofrimento. Aliás, o livro de Abacuque abre as entranhas das maiores tensões da vida humana. O profeta vive o drama da prosperidade do ímpio e o sofrimento do justo. Você já se fez perguntas? E aliás, você já fez perguntas para Deus no meio do seu sofrimento? Sabe o que esse texto tem a ver conosco? É que em meio às calamidades, às tristezas, quando a dor bate à nossa porta, e ela vai bater, quando o sofrimento nos assalta e ele não seleciona classe social, cor, ele não observa cultura, ele chega. Aqui nesse auditório só existem dois tipos de pessoas, aquelas que estão sofrendo e aquelas que vão sofrer. Talvez nesse momento você diga, não, eu não estou sofrendo, mas essa palavra também é para você, porque Deus teve de todos os seus filhos um só sem pecado, mas não teve nenhum dos seus filhos sem sofrimento. Sofrimento é uma certeza. Sofrimento é real. Todos nós sofremos. Aliás, foi o poeta Francisco Otaviano que disse: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Viver é sofrer. E a nossa fé em Deus não é a suspensão da realidade humana. Não. Deus não vai nos poupar porque nós somos dele. Aliás, Deus não tem compromisso em poupar os seus filhos da realidade humana. Pelo contrário, ele nos ensina a enfrentar tudo isso. Agora, é fato que nosso sofrimento vem de diversas origens. Por exemplo, um dos canais pelos quais chega até nós o sofrimento é o sofrimento como um fruto de um sistema em desequilíbrio. Nós, depois de Adão e Eva, estamos num sistema em desequilíbrio. Por que um tsunami devasta uma cidade? Porque o pecado afetou a natureza. Aliás, Paulo diz isso em Romanos, que a natureza espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque até mesmo a natureza será redimida. Um segundo canal pelo qual nos chega o sofrimento, e talvez o principal, são as nossas decisões equivocadas. Quase sempre atendo pessoas que dizem assim: por que Deus deixou que isso acontecesse comigo? Por que Ele permitiu esse sofrimento tão grande na minha vida? E não é difícil perceber que aquele sofrimento não foi vontade de Deus. Aquele sofrimento foi consequência de decisões equivocadas, foi consequência de idolatria. Uma terceira forma de enxergarmos a razão pela qual nós sofremos é a disciplina de Deus para com os seus filhos. E eu quero que você entenda, não estou dizendo que Deus aqui é um carrasco que está pronto a nos punir, mas Deus permite que em algumas situações nós sejamos provados através do sofrimento. Porque um dos propósitos do sofrimento é o aperfeiçoamento dos santos. Um dos textos que me chama muita atenção é quando Sadraque, Mesaque e Abidnego são lançados na fornalha. O texto nos diz que eles foram lançados atados na fornalha, eles estavam ali amarrados. Então aquelas chamas começam a desfazer as amarras, e o texto seguinte nos diz que eles passeavam livremente na fornalha, acompanhado do quarto homem. É porque o fogo, que muitas vezes despedaça os grilhões que nos prendem e nos põe mais perto de Deus. Deus é capaz de usar o sofrimento para nos aperfeiçoar, para nos ensinar. Mas o sofrimento também é fruto de uma ação intimidatória de Satanás. Nós não podemos esquecer
ou ignorar o fato de que nós temos alguém que milita contra nós. Nós temos uma realidade para além dos nossos olhos. Há um mundo espiritual e sim, nós somos inúmeras vezes intimidados pelo sofrimento provocado por Satanás. É interessante como Jesus já tinha nos alertado isso, quando no Sermão da Montanha ele diz: felizes são os que serão perseguidos por causa do meu nome. Quando você observa a história dos discípulos de Jesus, como por exemplo Paulo, você vai ver que o diabo estava o tempo inteiro, através do sofrimento, tentando intimidá-lo. Mas a única coisa que conseguia era ser uma ferramenta de Deus para aperfeiçoar o vaso. Sabe, o fato é que, por onde quer que chegue o sofrimento, a nossa reação mais básica, mais instintiva, é questionar. Isso me faz lembrar um verso do poeta Castro Alves, quando escreveu Vozes da África, questionando os navios negreiros, questionando a opressão e o sofrimento daqueles homens e mulheres arrancados e vendidos pelo simples fato de terem uma cor diferente. E ele escreve o seguinte: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor meu Deus? Você já perguntou isso para Deus? Você já fez questionamentos no dia da tua angústia, da tua aflição? Não foi só você, Abacuque também. E se você voltar, e deixe sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, se você voltar ao verso 2, você vai ver como Abacuque começa o seu livro. Ele começa dizendo: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei violência, sem que tragas salvação? Sabe, o primeiro tipo de questionamento que Abacuque faz é questionar o tempo de Deus. 2 vezes ele diz: até quando? Sabe por quê? Porque quem sofre tem pressa. Quem sofre tem pressa. Até quando, Senhor? Talvez você tenha dito isso algumas vezes a Deus. E não foi só você. Só nos Salmos, mais de 20 vezes aparece a expressão até quando? Até quando, Senhor? E um destes salmos é o Salmo 13. Quando o salmista Davi diz: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o teu rosto? Você já teve a sensação de que Deus estava se escondendo? Como se você estivesse orando e Deus dizendo assim: eu espero que Ele não me veja. Essa é a sensação de Davi. Essa é a sensação de Abacuque. Essa foi a minha sensação e por vezes é a minha sensação. Diante do sofrimento, é difícil esperar. E parece que em algumas situações Deus está silencioso, estranhamente escondido. Ah, queridos irmãos, possivelmente em algum momento você questionou o tempo de Deus. Especialmente porque nós vivemos numa geração imediatista, e isso tem desencadeado uma sociedade ansiosa. Nós somos cada vez mais ansiosos. A ansiedade é uma realidade comum. Há uma porcentagem enorme de pessoas que estão vivendo ansiedade em níveis patológicos. Está cada vez mais difícil dizer, como disse o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência
no Senhor. Como é difícil esperar. Como é difícil esperar. Às vezes nós estamos como Sara. Abraão e Sara tinham uma promessa. Ele seria uma grande nação. Ele seria um pai e mãe de uma multidão. Mas Sara não estava disposta a esperar. A promessa parecia que estava demorando demais, então ela foi dar um jeito. Ela disse: olha, Abraão, eu tenho uma serva, uma pessoa interessante, e eu não me importaria de jeito nenhum se eu criasse o filho dela como nosso filho, mas a gente precisa resolver da nossa forma. O tempo está passando, Deus está bem atrasado, quem sabe a gente possa dar uma ajuda. E vocês sabem bem como essa história termina. Esperei com paciência no Senhor. Aliás, Jeremias nos diz isso. No mesmo cenário, olhando a terrível paisagem, no capítulo 3 de Jeremias, ele diz, verso 24, digo a mim mesmo. Eu quero fazer uma pausa para dizer alguma coisa para você, muito importante. Às vezes a gente vê as pessoas falando assim sozinhas e a gente fica dizendo assim, acho que esse cara é doido. Por vezes, aprender a falar com a sua própria alma é um mecanismo de saúde. Quando você olha os salmistas, eles estão falando o tempo inteiro com a sua alma. Ei, alma, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eles estão falando com a própria alma. Espera em Deus, minha alma. Jeremias, no capítulo 3, diz assim, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele esperarei. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Não sei se você chegou aqui com a pretensão de ouvir a voz de Deus, mas Deus está dizendo para você hoje o que disse o Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus não trabalha com o teu relógio. Ele não habita nesse tempo cronos. Ele não está refém das nossas horas. Ele é Deus. Mateus capítulo 6, verso 25 diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. O que Jesus está dizendo é ajuste as suas prioridades e espere, porque o Pai sabe do que necessitas. O primeiro questionamento que Abacuque faz é questionar o tempo de Deus. O segundo questionamento que Abacuque faz, se você puder ir ao verso 3, você verá, verso 3 diz assim, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Por que me mostras a iniquidade? Primeira expressão de Abacuque é, até quando? Mas a segunda expressão de Abacuque é, por quê? Se o primeiro tipo de questionamento é questionar o tempo de Deus, o segundo tipo de questionamento é questionar a lógica de Deus, os motivos de Deus. Deus, eu não estou entendendo. Não faz sentido. Mas eu sou um servo teu. Eu sou uma serva tua, eu faço tudo o que uma serva tua tem que fazer. Isso me acontece. Olha, todos os meus esforços foram empreendidos para glorificar o teu nome, e isso me acontece, eu não estou entendendo por quê. Em momentos de sofrimento nós questionamos a lógica divina. Parece que nós queremos entender Deus e por que Ele permite certas coisas acontecerem. Eu não sei se você já teve a sensação de que Deus precisava aprender a ser Deus.
Então você começa a sua oração dizendo assim: olha Deus, eu tenho esse problema, e eu sei como resolver esse problema, eu só não tenho poder. Você tem o poder, mas parece que você não sabe. Então resolve dessa forma. Como se no final da oração Deus dissesse assim: legal sua ideia, não tinha pensado nisso. Eu não sei porque Deus faz o que faz, mas eu sei que Ele sabe o que é melhor para nós. Nós somos demais ilimitados. E parece que os problemas do mundo seriam facilmente resolvidos se nós tivéssemos poder, mas é bem o contrário disso. Na verdade, nós somos seres esquizofrênicos na nossa espiritualidade. A gente diz assim: Senhor, eu confio em Ti, eu me entrego a Ti, tudo é Teu. E assim que a canção acaba, a gente entra em oração dizendo: eu não aguento mais, eu não te entendo. Sabe, Isaías capítulo 55, verso 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. C.S. Lewis disse certa vez: Deus sussurra e fala a consciência através do prazer, mas grita-lhe por meio da dor. A dor é o seu megafone para despertar um mundo adormecido. Eu não entendo, mas eu não fui chamado a entender, eu fui chamado a crer. Eu não entendo porque Eva cedeu à tentação. Aliás, eu não entendo porque tinha uma serpente no meio do jardim. Eu não entendo porque Caim e Abel não se davam tão bem. Eu não entendo porque tantas coisas aconteceram. Eu não entendo porque não reconheceram Jesus. Eu não entendo. Mas eu não fui chamado a entender. E eu sei que para além da minha visão limitada, há um Deus guiando a história. A história não aconteceu aleatória às mãos de Deus. Em todos os cenários, Ele está presente. Paulo disse em 1 Coríntios 13 que ele via embaçado. É assim que a gente vê. A gente não pode entender porque a nossa visão é embaçada. Nós não temos a capacidade de enxergar as coisas sobrenaturais com tanto discernimento. Eu lembro que eu e minha esposa saímos alguns anos atrás para comemorar o nosso aniversário de casamento. Íamos numa praia, estávamos super empolgados. E no meio daquele caminho, uma chuva torrencial caía na estrada. Eu reduzi a velocidade ao máximo, o máximo que eu podia. A atenção foi triplicada. E por mais que os limpadores estivessem na velocidade máxima, nem numa velocidade dobrada dariam conta. E eu confesso que mesmo depois de tanto tempo dirigindo, meu coração se contraiu de tensão. Mas eu dou graças a Deus, porque aquela estrada estava encharcada, escura, mas estava sinalizada. Por isso eu não via muito à minha frente, tudo estava muito embaçado, mas os sinais luminosos garantiram a minha chegada. O que eu quero dizer com isso? É de que você não precisa muitas vezes enxergar lá no fundo. Aliás, você não precisa saber por quais caminhos Deus vai te guiar, você precisa conhecer quem te guia. E eu tenho uma notícia boa para dar para você. Eu não sei se você anda no meio da tempestade, a sua visibilidade foi reduzida ao máximo, mas há sinais claros de Deus para você. E quando você olha para esses sinais, por mais que as tempestades sejam intensas, a sua chegada é garantida. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Sabe, queridos, primeiro ele questiona o tempo de Deus, até quando? Depois ele questiona a lógica de Deus, por quê? Mas se você seguir comigo, você vai ver que a resposta que Deus dá para Abacuque não é a que Abacuque queria. A resposta que Abacuque queria era:
Abacuque, hoje estou eu levantando-me do meu trono em favor de Judá. Vou sarar a terra de vocês, vou erguer um povo poderoso, vou sarar a economia, vou extirpar a idolatria. É tempo de restauração. Era isso que Abacuque queria ouvir. Mas o que ele ouve é: eu estou levantando os caldeus. E eles estão vindo. E eles estão vindo para esmagar, destruir, saquear. Poxa Deus, eu ouvi direito? Você está derrotando ou está levantando os caldeus? Eu acho que eu não ouvi direito, deu uma falha na comunicação espiritual. Não, eu estou levantando eles contra vocês. Mas Deus, essa não é a resposta que a gente quer. Pois bem, nem sempre Deus responde como a gente quer. Ele questiona o tempo de Deus, a lógica de Deus e a resposta de Deus. Às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo. Mas Jesus nos alertou sobre isso. O que eu faço, não entendes hoje, entenderás depois. Sabe, quando Jesus estava ali pregando, e alguns chegaram dizendo assim: Lázaro, a quem amas, está enfermo. Era um pedido de socorro urgente. E Jesus parece que não está interessado na urgência. Parece que Jesus estava atrasado naquela cena. Então ele fica por ali mais alguns dias pregando. Parece que não era importante para ele. Quando ele chega, finalmente, para atender o pedido, aos olhos de Marta, de Maria, era tarde demais. Já é tarde demais. Só agora você chegou, Jesus. Tarde demais para você fazer a cura que a gente queria. E eu imagino que Jesus dizia para si mesmo: eu não vim fazer cura, eu vim fazer ressurreição. Você queria cura, eu quero gritar: Lázaro, vem para fora. As respostas que nós recebemos nem sempre são as respostas que gostaríamos de receber. E é interessante como Deus usa um instrumento diferente. E mais para frente Ele mesmo vai dizer que depois vai castigar e vai pesar a sua mão sobre os caldeus. Seja qual for a resposta e o instrumento que Deus utilizar, será sempre o melhor para nós. Sempre o melhor para nós. Eu lembro que quando eu fui fazer seminário fora, passei aquele tempo fora do país, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão muito importante, impactante. Eu decidi que eu não mais moraria no Brasil. Eu disse assim: Brasil, Senhor, só para visitar os familiares. Vai ser uma maravilha. Vou ser missionário, vou conhecer o mundo e pregar o Evangelho. Eu tinha um plano. E se você quiser fazer Deus rir, apresente para Ele os seus planos. Então eu cheguei aqui, enviei as cartas para as universidades que eu gostaria de ir fora do país. E as portas começaram a fechar. Essa não tinha sido a primeira frustração que Deus tinha me feito passar. Quantas vezes eu disse: Senhor, eu quero casar com essa mulher aqui, ó Deus, ó, me abençoa, Jesus, me abençoa. Eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou, mas me entrega ela. E Deus dizia assim: não, e hoje eu digo: Senhor, muito obrigado. Louvado seja Deus, Tu és bom. Você é capaz de agradecer pelas orações que Deus não respondeu? Você consegue dizer: Deus, eu sou grato pelas portas que você fechou? Sabe, anos depois, já no Voz na Rua, tudo andava muito bem. Eu olhei para minha esposa, na época noiva, e falei assim: olha, eu vou casar com você, mas tem
uma condicionante aí, a gente vai casar, se você topar ir para a África, a nossa lua de mel já vai ser na África, nós seremos missionários lá, Deus vai nos usar poderosamente. Aí Deus, mais uma vez, deu uma risadinha celestial e fechou as portas. Ah, queridos irmãos, louvado seja Deus pelas portas fechadas. Eu lembro que eu comprei um terreno em aldeia, depois desse período. Falei assim, eu vou construir, eu vou morar em aldeia. É aqui, vida mais tranquila. É isso que eu preciso. E a gente teve um problema sério lá que inviabilizou que a gente continuasse naquele lugar. E naquela noite eu fiquei frustradíssimo. Eu estava arrasado, perguntando, Deus, eu não entendo. Qual é a sua, Deus? Que resposta é essa? Aí eu recebo uma mensagem nessa hora que estava orando. Uma pessoa manda uma mensagem para mim dizendo assim, Thomas, eu via você diante de uma criança. E uma criança tinha uma voz muito forte, uma voz muito grossa, como de um homem que dizia, eu estou no controle. E ela desenhava uma casa. Quando eu vi aquela mensagem, eu disse, obrigado, Senhor. E então, ao longo de muitos anos, eu aprendi uma lição e tenho tentado sempre colocá-la em prática. E essa é a lição que também Josué Rodrigues cantou numa de suas antigas canções. Portas que se abrem e portas que se fecham têm o mesmo valor se fechadas ou abertas pelas mãos do Senhor. Portas que se abrem, portas que se fecham têm o mesmo valor se fechadas ou abertas pelas mãos do Senhor. Sabe, Deus não produz o sofrimento, mas Deus usa o sofrimento. Porque Ele é poderoso e Ele usa o sofrimento para o nosso bem. Às vezes as pessoas moralistas, quando estão sofrendo, dizem, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso orar mais, eu estou sendo punido. Eu estou sendo severamente punido. Deus tem alguma coisa contra mim. Pessoas secularizadas pensam o seguinte, se eu estou sofrendo, Deus não existe, ou é incompetente a ponto de deixar inocentes sofrerem. Onde está Deus? E a resposta da pergunta, onde está Deus, é, Deus está no mesmo lugar de onde viu o seu Filho morrer na cruz do Calvário por nós. Mas Jó nos dá uma outra lição. A lição que Deus nos mostra através da história de Jó é de que Ele controla tudo, que tudo trabalha para o nosso bem e de que nós não podemos entender a lógica de Deus, as respostas de Deus. Quando Jó diz, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele ainda não tinha visto nenhuma multiplicação dos seus bens, ele não tinha recebido a cura, ele simplesmente viu a Deus no meio do seu sofrimento e aquilo foi o suficiente. Eu lembro que quando nosso filho adoeceu, e adoeceu de um modo muito rápido, a evolução foi terrível. Era domingo, eu acordei para pregar como sempre foi, e o sermão tinha um título, quando o milagre não acontece. O texto básico do sermão era quando, mesmo depois de Davi ter orado e clamado, o filho dele morre. Eu saí de casa, meu filho estava com uma febrezinha, coisa de criança. Quando eu chego em casa, não tinha mais ninguém, porque a febre subiu enquanto eu pregava, e ele foi socorrido para o hospital. Eu fiquei com ele no hospital, nós estávamos esperando algum resultado, algum diagnóstico, que não chegou. Tive que voltar para pregar. Quando termino a pregação, o que fazer quando os milagres não acontecem?
Qual foi a reação de Davi quando soube que o filho dele morreu? Volto para o hospital e a médica diz assim: olha, a gente vai ter que internar. E eu comecei a achar aquele negócio muito estranho. Volto de novo para o culto, prego a terceira vez. Olha o que você precisa fazer quando Deus não responde a sua oração como você quer, e a calamidade chega, o sofrimento bate a porta e o pior acontece. Termina meu terceiro sermão, vou para o hospital e a médica diz assim: olha, é muito grave, ele já não está mais movendo as pernas, não sabemos o que é, mas a gente vai precisar internar na UTI e na zona de isolamento da UTI. E eu pensei, eu acho que Deus vai levar meu filho para eu colocar o sermão em prática. Dias se passaram, ele seguia na UTI, uma pessoa me procurou dizendo assim: olha, eu sei por que vocês estão sofrendo. Vocês estão sofrendo porque tem uma pessoa da família que está em pecado. E Deus está castigando o seu filho por conta do pecado de uma pessoa. E você precisa descobrir quem é essa pessoa, resolver esse problema. E quando você resolver o seu problema, seu filho vai sair do hospital. Era madrugada, meu filho dormia, imóvel, a minha esposa no sofá, cochilava. E eu comecei a orar dizendo: Deus, eu sei que Tu não és esse Deus. Eu sei que a Tua graça é revelada no meio da dor. E hoje eu quero dizer, como disse Jó: ainda que Tu me mates, em Ti esperarei. E eu sei que o meu sofrimento é para me ensinar a depender e confiar mais em Ti. Porque eu não posso levar uma igreja a confiar se eu não confio. Ninguém pode ensinar alguém um caminho se nunca esteve lá. E aquele foi um grande aprendizado. Depois de 3 cirurgias, o milagre que vocês veem até hoje correndo por aí, mas não foi o único milagre. O maior dos milagres aconteceu aqui dentro. Não no meu filho, mas em mim. Por isso eu gostaria de dizer para vocês 3 atitudes que Abacuque nos ensina diante do sofrimento. 3 atitudes que Abacuque nos ensina diante do sofrimento. Primeira atitude, se você puder, siga o verso da nossa leitura, siga um verso mais, você vai chegar no capítulo 2, verso 1, que diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Abacuque está dizendo assim: olha, é verdade, eu questionei, é verdade, o teu tempo não é o meu tempo, a tua lógica não é a minha lógica, a tua resposta não é a que eu queria, mas uma coisa eu preciso fazer no meio do meu sofrimento: eu preciso esperar. Eu sei que nesse auditório existem alguns homens que serviram no exército. E quando a gente está escalado para subir na torre, ficar lá de sentinela, o olho pesa, nada acontece, 4 horas seguidas, só o grilo. Mas a gente não pode dormir, não pode sentar. A gente está pronto, observando, vigiando. Jesus conta uma parábola que diz que haviam 10 virgens, 5 delas eram prudentes e estavam vigiando, 5 eram nécias. Sabe o que o texto está nos dizendo? É de que no meio do sofrimento, o melhor que a gente pode fazer é esperar no Senhor. Não tenta resolver o teu problema do teu jeito. Não tente ajudar Deus a ser Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Primeira atitude, diante do sofrimento: esperar. Por-me-ei na minha torre de vigia. Qual é a sua torre de vigia? Que palavra você tem esperado do Senhor?
Segunda atitude frente ao sofrimento. O verso 4 do capítulo 2 nos diz assim: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo, pela fé, viverá. Queridos irmãos, eu quero dizer para você, a segunda atitude que nós precisamos ter diante do sofrimento é confiança. Fé. O justo vive pela fé. E eu já disse inúmeras vezes aqui para vocês que caminhar por fé é muitas vezes abandonar, ignorar o fato que nós enxergamos. Sabe quando você vai entrando naquele shopping, a porta está fechada e você vai continuando, a porta está fechada e você tem a certeza de que no momento certo aquela porta vai abrir. Aquele sensor nunca te deixou na mão, por que Deus te deixaria? Você confia mais num sensor feito pelos homens do que na graça de Deus que abre as portas e faz milagres. Thomas, não é a mesma coisa? Vai dizer para Moisés que viu o mar se abrir. Eu citei aqui o Salmo 13, quando Davi diz assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, esconderás de mim o rosto? Mas sabe como termina esse salmo? Eu gosto disso. Prepara o seu coração. No tocante a mim, confio na tua graça. E na tradução Thomas, revista e atualizada, é mais ou menos assim: o meu trabalho é confiar em ti. Na tradução Thomas, revista e corrigida, a minha parte é só crer. Quantos recebem essa palavra aqui hoje? Eu creio que Deus está falando com muita gente aqui hoje. Queridos irmãos, confia, porque o justo vive pela fé. Essa foi a expressão que marcou a reforma protestante. Esse foi o lema. Esse é o lema do meu ministério. Esse é o slogan da nossa vida. Nós somos chamados a caminhar por fé, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Isaías capítulo 43, verso 2 diz assim: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Eu queria que você esquecesse a palavra Jacó nesse momento, colocasse o seu nome. Assim diz o Senhor que te criou, ó irmã, irmão, Thomas, e que te formou. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em teu lugar. Troca a Etiópia e Sabá por Jesus, na cruz do Calvário, em nosso lugar. Sabe, irmãos, confia no Senhor. Por mais que você não entenda, confia no Senhor, porque há uma palavra poderosa de Deus para você nessa noite. E a palavra é: eu estou certo que o Senhor é fiel e de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu fui chamado de acordo com o seu propósito, e por mais que eu não entenda, eu sei que há uma mão poderosa de Deus guiando a história, cuidando de mim. Ele não me abandonou, por isso eu creio. Santo Agostinho disse: Deus soberanamente bom não permitiria de modo algum a existência de qualquer mal em suas obras, se não fosse poderoso e bom a tal ponto de poder fazer o bem a partir do próprio mal. Assim, a infinita bondade de Deus pertence permitir males para dele tirar o bem.
Thomas, eu não estou entendendo, não faz sentido. Conversa com José quando você chegar no céu e ele te explica. Adolescente, vendido pelos seus irmãos. Agora ele vai para o trabalho, se destaca no trabalho, injustiçado no trabalho, é preso injustamente, é esquecido por aqueles que ele ajudou. E tudo isso, por mais sofrimento que tenha sido, era o caminho para o trono. Ele se torna administrador do Egito, não para que ele seja glorificado e que os servos ficassem dizendo, olha como você é grande, José. Não, ele foi abençoado para abençoar. Deus colocou ele ali para salvar os irmãos, que de outro modo não sobreviveriam à seca que chegou. As nossas bênçãos não terminam em nós mesmos. Quando Deus abençoa Abraão, também diz Abraão, a bênção vai ser estendida a outras nações através de ti. Terceira atitude, frente ao sofrimento. Primeira delas, esperar. Segunda delas, confiar. Mas a terceira delas é contentar-se. As pessoas esquecem que o livro de Abacuque começa com as interrogações. Por que, Deus? Até quando, Deus? Mas termina com um louvor, um ato de adoração profunda que diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja produto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Abacuque começa interrogando, mas termina adorando. Eu não sei se você começou interrogando, mas hoje você vai terminar adorando. Hoje é o dia de adorar o Senhor, não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Eu sei, diz Abacuque, que tu me farás andar em lugares altos. Eu tenho uma boa notícia para você. Toda dor é por enquanto. Todo sofrimento é passageiro. O que modela o nosso comportamento não é a circunstância. O que modela o nosso comportamento é em quem nós colocamos a nossa fé. Por isso, embora nós muitas vezes não possamos estar felizes nós somos felizes apesar de. Eu não sei como você chegou aqui, talvez vivendo um dia difícil, um tempo desafiador. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Abacuque começa dizendo assim, ainda que. Mas ele termina dizendo, eu todavia. Eu não sei o ainda que, mas eu sei que hoje você pode dizer, eu todavia me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque eu estou bem certo que Ele me fará andar por lugares altos. O que faz a diferença no dia do sofrimento é em quem você põe a sua fé. Eu quero orar por você, pedir a graça de Deus sobre a tua vida nessa noite. Que o Espírito Santo guie você a esperar, a confiar. E eu quero orar pedindo que o Espírito Santo ensine você a ter a Ele e somente a Ele. Sabe, irmãos, é isso que Davi queria dizer quando no verso 1 do Salmo 23 ele diz, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Davi estava dizendo assim, olha, pode tudo faltar, nada faz falta, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja mais gado no curral. Eu, todavia, me alegro no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é tudo que eu preciso. Ele é suficiente para mim. Ele é suficiente para mim. Por isso, eu todavia me alegro.
Ah, queridos irmãos, essa é a palavra de Deus para você hoje. Quem sabe você tem questionado no meio do sofrimento, mas a palavra de Deus hoje para você é: espera no Senhor. A palavra de Deus hoje é: confia no Senhor. E entenda que Ele é tudo que você precisa. Eu quero orar por você que tem dito assim: Deus, eu te amo, Tu és tudo que eu preciso e aquilo lá também. Ah, Jesus, olha, eu queria muito estar na Tua presença, mas eu também queria estar naquela presença ali. Deus, eu só preciso de Ti e daquilo lá. Ele é suficiente para nós. Ele é suficiente para nós. Nada mais nos faz falta. Se essa palavra encontra endereço no seu coração, se você acha que Deus falou com você hoje, queria que você ficasse de pé. Se já não está, eu quero orar por você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Tudo que você precisa no dia do seu sofrimento é enxergar Deus, e isso é suficiente. Quero orar por você que hoje reconhece a sua ansiedade, sua dificuldade em esperar pelo Senhor. Quem sabe hoje você percebeu a sua tentativa apressada de resolver os problemas ao seu próprio modo. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que precisa dar passos de fé, que precisa crer naquilo que Deus está te orientando a fazer. Creia no Senhor. O justo pela fé viverá. Eu quero orar por você que teve a sua alegria roubada porque os cenários da sua vida mudaram. Que hoje você possa dizer, ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não hajam gados no curral, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Eu, todavia, me alegro no Senhor. Eu, todavia, me alegro no Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Ah, Jesus, obrigado, Deus, porque Tu não desiste de nós e em Ti há sempre um recomeço, Senhor. Ensina-nos a esperar em Ti, que hoje a nossa alma possa dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, nos dá a graça de sermos homens e mulheres que caminham por fé. Põe o nosso nome na galeria da fé, que está sendo atualizada no céu. Jesus, nós cremos que Tu sabe o que é melhor para nós, e que Tu cuida de nós. Tu não nos desampara. E por mais que a gente não consiga enxergar a lógica, a gente enxerga a graça. Eu não preciso entender, eu preciso crer. E hoje, Jesus, nós te pedimos, Pai, que a nossa alegria não venha como fruto de um cenário, de uma situação. Que hoje, Senhor, a nossa alma se alegre para além daquilo que nós vemos e vivemos. Mesmo que o caos se instale, mesmo que os cenários não mudem, mesmo que o milagre não chegue, eu, todavia, me alegro no Senhor, porque eu sei que o sofrimento é por enquanto, e Ele me fará andar por lugares altos. Recebemos essa Tua palavra hoje, Senhor, e eu te peço, Deus, tire de nós toda ansiedade, tire de nós toda angústia. Jesus, ministra o nosso coração e ensina-nos, Pai, que Tu cuida de nós, para a glória do Teu nome. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um
Você pode cantar isso com toda a força do seu coração. Preciso aprender mais de Deus, Deus quer te ensinar hoje. porque Ele é quem cuida de mim. Se a porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender Mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Diga isso. Ele cuida. Creia nisso. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu sei que algumas pessoas amanhã vão precisar tomar algumas decisões. Algumas pessoas precisam de fato decidir algumas coisas importantes no dia de amanhã. Então receba essa palavra do Senhor. Ele é contigo nessas decisões. Aleluia. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. E Deus cuida de mim. Só a igreja. Creia nisso. Ele cuida de você. Toma posse dessa palavra hoje. Aleluia. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus. Que o amor do nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo nos visitem hoje, nos ensinando a esperar, a confiar e a nos contentar na presença dEle, para todos sempre. Toda a igreja diz, cante mais uma vez esse refrão antes de a gente sair, diga assim: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus abençoe vocês. Vão na paz de Cristo. Sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.